Agosto é um mês vocacional, tempo de escuta e reflexão sobre o chamado de Deus. De 3 a 10 de agosto, o Santuário Nacional celebra a Semana Vocacional com o tema Eis-me aqui, envia-me, inspirado na vocação do profeta Isaías. Para conversar sobre o tema, nós temos a presença do nosso querido padre missionário, Padre Domingos Sávio. Em primeiro lugar, parabéns pelo Dia do Padre hoje, né, Padre Domingos? Obrigado por mim, mas obrigado também pelo seu sacerdócio, do qual tenho certa participação no tempo de preparação de seminário e depois também de convivência no ministério. Parabéns, que seja, tá bom, aceitamos parabéns, mas sobretudo que o povo, né, nos ajude também a sermos aquilo que um dia nós assumimos em favor do povo. Opa, eu tenho muito a agradecer ao senhor pelo tempo de formador, o senhor que nos ajudou a discernir o caminho que Deus nos chama. Muito obrigado, viu? Amém. Padre Domingos, falando um pouquinho sobre a vocação a partir do profeta Isaías, a partir da experiência de vida dele, o que ele pode nos ajudar? Penso, Padre Edivaldo, que a vocação de Isaías, quase que diria assim, ela realmente, acho que entre as vocações apresentadas na Bíblia, talvez seja a que mais seja completa, podemos dizer assim, mostrando os elementos essenciais de uma verdadeira vocação. A começar, por exemplo, a vocação, ele imagina a sua vocação acontecendo no templo. Só que ele quase que ele não fica só no templo, que se enche de fumaça, mas que tem um altar também. Porque todo templo tem o seu coração, que é o altar. E o altar está muito ligado à vocação de Isaías. E depois também, lá a certa altura, lá com os anjos que cantam Santo, 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 os gonzos, quer dizer, lá as próprias estruturas das portas se abalam. Quer dizer, ele sente a sua vocação acontecendo numa grande teofania. Quase que lembrando a gente a teofania do Sinai. Quando Deus queria fazer a sua aliança com o povo, e diz que lá o Monte Sinai tremia, era trovão, raio para todo lado, quer dizer, mostrando a grandiosidade da vocação, podemos dizer humana, quer dizer, de um homem. Mas ela acontece assim, quase que vamos dizer, no mais íntimo da própria divindade. Então, um elemento fundamental que Isaías ele mostra. Depois, um outro elemento, acho que muito importante também, seria, diante dessa grandeza de Deus, a pequenez de quem se sente chamado. Que ele, até certa altura, ele vai dizer, nossa, mas agora eu estou perdido. Porque eu estou na presença de Deus e a teologia do Antigo Testamento era que Deus ele era tão grande e nós tão nada, que se o nada visse a Deus, morria. Não conseguia conviver aqui, sobreviver na terra. E foi a experiência de Isaías, diante da vocação dele de profeta. Então ele se sente dentro da mais profunda intimidade de Deus, sente a sua pequenez. E se a gente for olhar agora outros chamados também na Bíblia, é um elemento fundamental. Porque o perigo, eu penso assim, acho que muitas vezes, é eu me auto-chamar. Quase que vamos dizer, eu vou ver no sacerdócio aí minha promoção. Então eu me chamo, vou fazer tudo possível de entrar nessa gangue aí, vamos dizer assim. No caso, seria gangue mesmo, para quem pensa assim, né? Não num grupo de chamados por Deus. Não, o chamado tem que ser dele, né? E eu sentir aquela pequenez minha, agora na minha pequenez é que eu vou tentar assim responder a esse chamado de Deus. Diante dessa teofania, diante dessa manifestação de Deus, Isaías responde, né, que é justamente o tema, eis-me aqui, envia-me. E como que esse tema pode ser tão profundo assim para a nossa vida, para a nossa reflexão, para perceber o chamado que deve ser de Deus e não nosso. Então, já no caso assim, quer dizer, ainda te vê a grandiosidade que Isaías, ele sente na sua vocação. Porque acho que é importante que a gente entenda que Isaías, que isso não aconteceu de fato. Ele não estava no templo, o templo começou a abalar. Não, a experiência que ele faz, ele se coloca diante de Deus e sente que a experiência dele é tão grande que ele descreve para nós
exatamente a vocação dele, para tentar a gente achar a vocação também de cada um e cada uma de nós, não é? Mas depois também, como no fato, na resposta. Bom, talvez para chegar lá, diante daquele nada do Isaías, aí de repente diz lá o texto que um anjo foi lá no altar, quer dizer, no coração do templo. Não só no templo, mas no coração do templo. E o templo é a morada de Deus, quer dizer, na habitação de Deus, vai lá onde coisas que vamos dizer, no coração da Trindade, vamos chamar hoje. Tira lá com uma tenaz, tira uma brasa, bem passe nos lábios de Isaías, e depois disso ele diz, estou aqui, assim, e diante da pergunta também, né? Quem irá por nós? Acho que é o outro lado da grandiosidade que Isaías sente na sua vocação, que ele não vai por ele ainda, ele vai por Deus. Quase que vamos dizer, Deus não tem condições de ir agora nessa missão, então ele confia essa missão para Isaías. Então agora passando, bom, fumaça e sobretudo também ele abrasa o fogo, a luz, são símbolos muito fortes no Antigo Testamento para o próprio Deus. Então Deus, através do anjo ali, como que faz Isaías como que acolher a própria divindade, podemos dizer de certo modo, a divindade de Deus. Então agora ele está capacitado para a missão. Então agora ele se sente então capacitado para ir em nome de Deus, como que sendo representante de Deus. Então essa resposta maravilhosa que Deus certamente espera de todo o chamado dele, né? Eis-me aqui, envia-me. Claro que Isaías tinha a força de Deus, não sabia o que ele esperava, mas na força de Deus, vamos lá. Essa é uma reflexão muito bonita, né? O chamado vem de Deus, nós damos a resposta a partir da fé, mas sempre temos que perceber que quem nos envia é Deus. Nós falamos em nome dele. Então temos sempre que ter o cuidado de, ao responder à vocação, perceber que nós não falamos em nome próprio. Exatamente. Temos aqui uma missão. Isso. Então, quer dizer, a partir daí mesmo, então, quer dizer, o profeta, interessante que tem Jesus, né? Que Jesus para nós é o profeta por excelência, é o enviado do Pai por excelência. Porque Jesus foi plenamente divino, mas plenamente humano. Enquanto humano divino, ele sentiu a vocação do Pai. E Jesus, até dentro do profetismo dele, Jesus, de vez em quando, o que ele fazia? Ele ia sozinho lá para o monte rezar ao Pai. Quer dizer, ia buscar conhecer o Pai, entrar nesse contato com o Pai para ver, mas o Pai, o que eu devo fazer no nome do Senhor agora? E tendo nesse sentido, São Paulo também é um grande vocacionado, então ele vai fazer, talvez colocar em outras palavras a experiência de Isaías. Quando por um lado ele vai dizer assim que ele carrega um grande tesouro, mas num vaso de argila, quer dizer, então tem que tomar cuidado porque ele é tão pequeno carregando uma grande missão. Ou quando até ele vai dizer, né, que é na fraqueza dele. Quer dizer, quando Paulo realmente sente o nada de Isaías, é que ele vai dar condições de a força, mas a força de Deus atuar nele. Então, quando eu sou fraco, é que então a força de Deus pode atuar através de mim. Então a gente vê assim, acho que a vocação de Isaías, ela é realmente muito complexa e poderíamos quase que completa. Nos mostra de fato, através de vários elementos que nós vemos ali, de fato o que esse Deus espera, a revelação que ele dá para nós pela sua palavra de um verdadeiro vocacionado. O senhor fala que é uma coisa que me chama a atenção, a vocação ela nasce da proximidade com Deus e deve sempre se desenvolver nessa proximidade com Deus, estar próximo de Deus para realizar a sua missão. Nessa semana vocacional, né, aqui no santuário, o que pode nos ajudar a refletir a cada um de nós, né, todas as vocações que nós temos dentro da igreja, a partir da proximidade com Deus. Bom, se essa semana, mais essa chance, né, que nós temos, puder ajudar a todos nós, acho que é importante dizer isso, não é todos nós, não é vocação só para o sacerdócio, só para a vida religiosa, só para o matrimônio, porque
Deus não deixa ninguém de lado, Deus chama todo mundo. Até interessante, nós vimos até através da Bíblia, o que Deus esperava de cada ser humano que Ele chama à existência, que fosse imagem e semelhança dEle. Agora, onde que nós encontramos mais imagem e semelhança de uma pessoa na outra? É na filiação. Então, a grande vocação que Deus quer que todos nós descobramos e vivamos é sermos filhos e filhas dEle. Agora, a partir daí, então, sendo filho e filha, quer dizer, para cada um, ele tem assim uma missão específica. Então, no caso, você professor, me sentir, não, tenho que ser aqui uma imagem e semelhança de Deus, um filho de Deus, e dizer, mas no magistério, o que Deus espera de mim? É uma vocação também. E assim por diante, né? Alguém que é carpinteiro, pedreiro, programador aqui, né? Está ali o câmera, todo mundo é chamado. E tem, quer dizer, então eu como filho, como que eu devo fazer? Porque é interessante que Deus, né, Ele sempre sonhou que nós fôssemos filhos, mas Ele não nos fez filhos. Ele tem um filho e uma filha em quem aceita a proposta dEle e se coloca realmente a serviço dEle. Senão eu posso ser até o antifilho de Deus, tentando estragar os projetos dEle e assim por diante. Padre Domingos, muito, muito obrigado por nos ajudar a refletir sobre a vocação, sobre esse chamado de Deus e que nós possamos sempre responder a esse chamado e ser presença de Deus na vida de todas as pessoas. E agradeço sempre ao Senhor por ser presença e bênção de Deus na vida de tantas pessoas. Vamos agradecer também a Isaías, que certamente foi uma presença de um vocacionado e que teve coragem de dar a sua resposta. E que ele possa ser até nos dias de hoje, para todos nós, para todas as vocações, então para todo ser humano, alguém que possa ajudar a se sentir chamado ou chamada e dar a sua resposta. Amém.